Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. António Lobo Antunes, o esplendor da literatura portuguesa. Não é alegria, não é vaidade, não é orgulho, é que não consigo conceber a minha vida sem isso, mas isto desde muito pequeno. Eu comecei a escrever em criança. Desde Memória de Elefante, o seu primeiro romance, de 1979, que António Lobo Antunes criou uma coisa muito, muito nova na literatura portuguesa do pós-25 de Abril, como escreveu ontem Isabel Lucas, crítica literária do Público, no obituário que lhe dedicou. António Lobo Antunes, que quis ser jogador de hóquei do Benfica, que foi psiquiatra e que sempre foi escritor, confessou numa das entrevistas a Isabel Lucas que tinha escrito 10 ou 15 livros antes de publicar Memória de Elefante, rejeitado por várias editoras, e que todos eles tinham ido para o lixo. A guerra colonial era o tema desse livro, tema e trauma presente nos primeiros romances experimentais e inovadores na literatura da época a partir da inspiração inicial de William Faulkner. Não me apetecia morrer na guerra porque tinha a certeza de que ia escrever livros como nunca se tinham escrito, disse ele numa entrevista. António Lobo Antunes, ao longo da sua carreira, embrenhou-se no aperfeiçoamento das suas vozes, da sua escrita, polifónica, quase sempre, até o último dos seus romances, O Tamanho do Mundo, publicado em 2022. Foi um dos escritores nacionais mais premiados, mas faltou-lhe o Nobel. Isabel Lucas, que entrevistou o autor ao longo dos últimos anos e que acompanhou de perto a sua obra literária, é a convidada deste episódio. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Isabel Lucas, bem-vindo a este P24 para falarmos de António Lobo Antunes. No texto que publicaste ontem no Público Online e que irás publicar na edição impressa também, dizes que António Lobo Antunes foi um construtor e um desconstrutor da literatura portuguesa ao mesmo tempo. Ele criou um estilo próprio, de tal forma que podemos dizer que há um antes e um depois de Memória de Elefante, naquele pós-25 de Abril. Sim, isso é uma das coisas mais sublinhadas por quem o lê e também por quem o estuda, sobretudo por quem o estuda no contexto da literatura portuguesa. É que ele surge depois de um período muito marcado, sobretudo pelo neorrealismo, no final da década de 70, e surge de uma maneira completamente nova naquilo que era o romance português. No resto do mundo havia pessoas a fazer alguns trabalhos com essa natureza mais arriscada, quase ensaística. Quando eu falo aqui de ensaística, é do ensaio, a utilizar a literatura para ensaiar uma nova literatura, não é? Uma nova maneira de fazer. Uma nova linguagem. Sim, ele explorou muitas possibilidades, arriscando, obviamente. Ele chegou logo com estrondo, com 2 livros que captaram a atenção das pessoas, 2 livros no mesmo ano, por um autor que nunca tinha publicado nada. Estás a falar dos Cruz de Judas, não é? Que é uma espécie de acerto de contas com a guerra colonial, onde ele aproveita a sua experiência pessoal enquanto médico para ficcionar. Desse ponto de vista também é provavelmente o primeiro escritor a retratar o trauma daquela forma. Sim, ele traz isso e de uma maneira bastante dolorosa, ou seja, convocando. Ele depois há uma coisa que ele vai aprofundando ao longo do percurso todo dele, que é a fragmentação da memória, o modo como se lida com a morte do outro, como se lida com a violência, como se traz, como também o trauma individual passa a ser um trauma coletivo. Aliás, é um tema que ele nunca mais larga, esse tema. Ele pega nele de algumas maneiras. As Naus, Esplendor de Portugal. Sim. É recorrente, o Fado Alexandrino, enfim, ele recorrentemente vai lá, aquilo nunca o abandona e ele revisita esse trauma e essa experiência, que é uma experiência, como disse também, individual e coletiva, e ele trata das 2 maneiras. Portanto, o lado biográfico é sempre muito, está sempre muito presente na obra dele nesse sentido. Não há ali, não sou eu, António Lobo Antunes, mas a experiência, aquilo que ele conheceu, a vivência dele, em muitas das personagens que ele cria, dos ambientes que ele constrói. E essa biografia serve também como pretexto para partir do particular para o geral, tendo como pano de fundo, como cenário sempre o país e essa relação também traumática com o próprio país e com Lisboa, com o Benfica, com a família, com esse universo todo. Não é? Sim, são relações ambivalentes, não é? Essa ambivalência que ele também explora muito a casa, não é? A casa do Benfica, que era a casa da família, mas depois a casa enquanto espaço de grandes contendas e de uma intimidade quase sempre dilacerada, ou dolorosa, ou traumática. Há ali há uma figura de estilo que ele cria numa das crónicas que depois vai dar título ao último livro que ele publicou, que foi O Tamanho do Mundo, que é alguém que olha pela janela, e a janela era uma espécie de posição em que ele estar à janela, ou ter uma janela para ver, é de alguma forma um lado de proteção, mas também é um lado de olhar, esse lado do observador, que também se recolhe e que
tem um lado tanto para o interior como para o exterior, a partir desse lado mais doméstico ou mais corriqueiro, seja de um café, de uma taberna, de uma casa, de um quarto, ele consegue captar nuances que depois retratam alguma coisa de muito maior, mais coletiva, não é? Ou seja, às vezes há uma palavra maldita, não é? Que condensa quase um universo, não é? Essa capacidade que ele tinha de pegar na língua e torná-la tão plástica de maneira a que fosse capaz de estar muito próxima de dizer aquilo que ele queria, acho que isso é uma coisa completamente revolucionária aqui na literatura, nos romances em Portugal. De alguma forma, ele também aproveitou a psiquiatria no início da carreira como se ela fosse uma janela para permitir aceder a outro tipo de linguagem, de narrativa, que era uma outra forma de contar o mundo e a vida das pessoas com quem se encontrava, não é? Sim, ele dizia que vinha do lado do privilégio, e do lado do privilégio era um lado que lhe dava acesso a determinadas coisas, que não eram aquelas que ele depois foi encontrar na experiência enquanto psiquiatra, tanto na guerra, não é? Isso é uma experiência radical, mas depois as pessoas mais humildes que lhe chegavam, ao Miguel Bombarda, sobretudo, não é? Que foi também uma espécie de laboratório para ele ir enriquecendo a sua linguagem, e aquelas pessoas, aquelas figuras, ele falava muito delas nas crónicas, as figuras que ele nunca esqueceu e que tornou quase míticas depois de estarem na literatura. E ele dizia isso, que a profissão lhe tinha, que era uma profissão que ele queria ser escritor, ser médico era para ganhar a vida e para fazer a vontade do pai, não é? Mas isso deu-lhe essa possibilidade de ter acesso a qualquer coisa que de outro modo ele não teria. Claro que ele jogava a bola com os amigos na rua, no bairro de Benfica, portanto esse lado também lhe trouxe o convívio com outra coisa, e esse é o lado que ele leva também para a literatura, não é? O bairro, o circuito fechado, as pessoas que se movimentam, os pequenos territórios dos cruzamentos e essas vozes que se cruzam nas ruas e que depois vão para casa, todo esse novelo que ele vai compondo, e era muitas vezes quando se falava com ele e quando se percebia de onde é que ele vinha, e depois se liam algumas crónicas e alguns romances, uma grande interrogação era como é que ele consegue captar esta essência, não é? Que parece tão longínqua, tão distante da realidade dele. Portanto, ele tinha essa capacidade e a maneira de levar a língua até um determinado ponto, para ele podia ser sempre mais, essa tentativa de chegar sempre mais longe com a língua portuguesa. Isso eu era um grande conhecedor da língua. Isabel, isso é uma boa dica. Os primeiros romances são mais narrativos. Depois há um aperfeiçoamento da língua de forma obsessiva. Quem escreve é a mão, não é ele, dizia, não é? Até chegarmos a uma espécie de hermetismo nos últimos livros. Podemos falar numa espécie de tentativa de desagregar o romance clássico, de o desconstruir, como dizíamos no início desta conversa? Eu acho que o que ele faz é ter uma nova maneira de dizer qualquer coisa. De dizer que ele tinha esse projeto de desagregar o romance não me parece que fosse por aí. Era como se ele tentasse o mais possível estar próximo de uma essência, de uma verdade da palavra, da língua. Sim, aquelas vozes que se cruzam. É um bocadinho chegar a um mundo que está para lá daquilo que é a materialização de qualquer coisa, um enredo, não é? Encontrar um enredo, ele existirá, mas nós temos que ser muito pacientes, porque nada daquilo está ali é aleatório, não é? Aquilo tem um sentido, o rigor com que ele faz isto está lá. Agora, se nós nos dispersamos, não é? Se perdemos aquele fluxo, porque ele escrevia com aquele fluxo de 12 horas por dia, muitas horas, portanto, quando ele diz é a mão, é quase como se ela está tão treinada, não é? Que há ali uma consciência e a mão está ligada a uma espécie de consciência, seria um bocadinho isso, ao inconsciente, às tantas, porque ele vai para lá disso. Portanto, esse trabalho dele é um trabalho que ele não perde o pé com aquilo que quer dizer, ele é obsessivo com isso, e tentar segui-lo nisso é um desafio que muitos leitores acham extraordinário, não é? Quando sentimos que pegamos uma linha qualquer e conseguimos segui-lo naquela sucessão de vozes que se cruzam, é quase como uma espécie de felicidade, não é? Eu consegui, estou a conseguir é uma orquestra mental que se começa. Sim, ele falava em sinfonia, não é? Ele falava que gostava de criar sinfonias, e se calhar há aqui uma música que se instala nas nossas cabeças à medida que vamos seguindo na maneira como ele trabalha a língua, e qualquer coisa que ele faz que é original. Isabel, outro dos textos que eu revi foi um texto que se chama O Antunes Pega-se, que tu escreveste sobre as influências de Lobo Antunes nas gerações seguintes de escritores. Essa sinfonia
influenciou uma geração seguinte de escritores? Acho que mais do que uma. Eu hoje voltei a falar com alguns autores, alguns repetentes desse texto, já estão um bocado mais velhos e já elaboraram mais sobre o assunto, e também os seus registros já são diferentes, mas sim, eles todos falam desse campo de possibilidades imensas que ele abriu, mostrar que era possível fazer um determinado tipo de coisas que até então não era possível, e sobretudo como ele os formou enquanto leitores. Ou seja, estas pessoas foram primeiro leitores de Lobo Antunes, e foi enquanto leitores de Lobo Antunes que alguns quiseram ser escritores, porque eles todos dizem é tão tentador tentar imitá-lo, não é? Porque aquilo de facto é. Nós, qualquer pessoa, mesmo que não seja um leitor de Lobo Antunes, se for posto, qualquer pessoa talvez não, mas alguém um bocadinho mais, se for posto perante um texto de Lobo Antunes, reconhece, isto é Lobo Antunes, não é? Mesmo o desenho de página, a maneira como as frases não são acabadas, ou como aquela sucessão de diálogos com palavras que muitas vezes também não chegam a estar acabadas. Todo aquele campo, as metáforas, a maneira como ele lida, sem nunca perder a elegância, não é? A Dulce há bocado dizia que ele não, parece que vai resvalar, mas não resvala, e nós estamos com medo. Estás a falar da Dulce Maria Cardoso? A Dulce Maria Cardoso. Ou o vírus, que o Gonçalo M. Tavares diz que há ali parece que um vírus que contamina, quer contaminar quem o lê. Depois como é que isso se manifesta ou não naquilo que se escreve, as pessoas que acho que conseguem, que fizeram carreira e têm um espaço no mundo da literatura portuguesa, terão sido influenciadas por ele, mas ter-se-ão libertado dessa influência de uma maneira visível. Ou seja, ele estará lá, mas está lá de outra maneira, está lá porque faz parte da massa de leitura que toda a gente tem. Achas que há algum livro que se destaque entre toda a sua obra ficcional? Achas que há uma obra-prima entre todas elas, ou que Lobo Antunes será sobretudo lembrado e reconhecido por um conjunto notável de livros? Há livros que marcam finais de etapas ou princípios de etapas, não é? E que de alguma maneira fins de ciclo. E normalmente são os mais citados, não é? Mas se falares com quem conhece bem a obra, é muito difícil as pessoas escolherem um, e ficam sempre. Uns escolhem por razões que têm a ver normalmente com referências pessoais, porque lhes toca sobre determinado aspecto, tem a ver com a sua biografia, com o seu contexto. E até nisso ele consegue ser. Quando se diz ele está sempre a escrever o mesmo livro, sim e não. Se estivesse sempre a escrever o mesmo livro, nós não tínhamos livros preferidos, não é? Nós temos momentos em que damos mais atenção a algumas coisas. Sublinharia o Fado Alexandrino, além, obviamente, daquilo que aparece, que é o Memória de Elefante e os Cus de Judas, que são revolucionários nesse sentido, de uma novidade imensa. O Manual dos Inquisidores, o Fado Alexandrino, o Esplendor de Portugal. Eu gosto muito do último. Podia estar aqui a falar de muitos. Se perguntares porque é que eu gosto muito do último, não sei, há ali uma espécie de. Como se ele soubesse que era o último. E há uma súmula, uma espécie de síntese. Mas sentiste isso enquanto lias? Eu sabia, de alguma maneira, que não sei se também terá sido, isso terá afetado a minha leitura, eventualmente. Não sei, não creio, mas não posso dizer que não. Nós temos a informação que temos e fazemos com ela. Tinhas um presságio, não é? Sim, mas é um livro muito bem construído, o livro mais breve dele, que há ali quase uma dança, uma música, se não é sinfonia, será muito próximo dela, pelo menos eu li-o dessa maneira. E foi uma leitura que me deixou feliz nesse sentido, do Lobo Antunes ainda estar à altura do Lobo Antunes, mesmo já quase com 80 anos. Isabel, para terminar, uma questão sempre controversa. Faltou-lhe o Nobel ao Lobo Antunes? Ele teve essa obsessão, não é? Era uma obsessão, não era? E é estranho como é que alguém tão bom naquilo que faz precisa tanto de um aval. De uma caução. Sim, como se precisasse de uma caução. Ele recebeu tantos prémios tão prestigiantes. Imagino o escritor português mais premiado, acho eu. Internacionalmente, sim, creio que sim, não fiz essa contabilidade, mas creio que sim. Ainda que no mundo anglo-saxónico ele não seja muito referenciado, não está muito traduzido, deve haver ali uma dificuldade com a língua, não imagino como é que seja fazer aquilo, mas pronto, ele está traduzido em muitos países. Mas o Nobel, sim, ele gostava muito de ter tido o Nobel, e isso transformou-se, há aqui uma espécie de fantasma, não é? Mas não o teve, também houve grandes escritores no mundo que não o tiveram, e houve maus escritores a tê-lo. Nomeadamente alguns dos autores que ele mais venerava, não é? Sim, alguns tê-lo recebido, mas outros não, e portanto não o recebeu ainda este último, podia tê-lo recebido desta última vez, voltou a estar lá para cima, normalmente estaria. Mas, enfim, não é isso que lhe tira ou que lhe dá a grandeza. Claro. Acho que as páginas que ele deixou, a quantidade de possibilidades que estão ali nos livros dele, isso é muito, e a quantidade de gerações que ele está
está ainda a influenciar pessoas que o leem e que sentem vontade de fazer qualquer coisa diferente, não é? Pode ser um livro, pode ser outra coisa. Isabel, obrigado por teres vindo ao P24 para termos tido esta conversa sobre António Lobo Antunes. Obrigado. Obrigada. Esta noite, Israel voltou a bombardear a capital do Líbano. Para terminar este podcast de sexta-feira, como seria de esperar, uma referência à guerra no Médio Oriente, os países europeus aceleraram o envio de recursos militares para a região. Os líderes europeus, vários dos quais desaprovaram o ataque inicial dos Estados Unidos e Israel ao Irão, sublinharam que se tratava apenas de proteger os seus cidadãos e os seus interesses, mas também as rotas marítimas cruciais, mas não uma participação no bombardeamento do Irão. Os combates continuaram ontem sem cessar. Os militares dos Estados Unidos afirmaram ter destruído lançadores móveis de mísseis no Irão. Israel voltou a atacar Beirute e o Irão atacou de novo as forças curdas pró-americanas no vizinho Iraque. Uma região em convulsão, e acompanhe a evolução deste conflito em público.pt. Obrigado por ouvir P24. Tenham um bom fim de semana. Voltamos segunda-feira. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.